Bora lá então, gente. Vamos continuar aqui o nosso trabalho para as carreiras policiais. Vamos falar hoje de mais temas de redação aqui, pensando, nesses certames de 2021. Esse ano aqui que está repleto de boas oportunidades. A gente tem PRF, a gente tem PF, tem DPEM, tem PCDF, enfim, polícias civis por aí, polícias militares. E aqui a gente então dá sequência a esse nosso trabalho com as temáticas voltadas para a área da segurança. Lembrando primeiro que, ao falar de redação para as carreiras policiais, automaticamente a gente já pensa na banca Sebrasp, antigo CESP, e automaticamente a gente já pensa em temas da área da segurança. Eu começo esse bloco falando um pouquinho das ações ilícitas. Vem aqui comigo então na tela, porque a gente está falando aqui de atividades ilícitas e naturalmente você já deve se lembrar da problemática do tráfico de drogas, da problemática do tráfico de armas, e aí eu chamo atenção para outras duas ações, atividades ilícitas que se sofisticaram nos últimos anos e que vêm chamando a atenção das autoridades policiais. Tráfico de pessoas, tráfico humano e o tráfico de animais. Vamos lá entender de uma vez por todas como é que a banca pode cobrar isso aqui, ó. Primeira coisa, gente, quando a gente fala da questão do tráfico em si, quando a gente olha para essa problemática do tráfico de um lado ao outro, a gente está discutindo aqui aquele tema que é clássico. Quais seriam as duas vias clássicas aqui? Óbvio que o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Eu consigo até desdobrar aqui outras análises para vocês entenderem, ó. PF e PRF. Dados que levam em consideração até outubro de 2020. 996 toneladas de maconha apreendidas. Se fizer uma comparação com todo o ano de 2019, isso representa uma alta de 68%. Nossa, Rodolfo, que ação, né? Quantas ações para chegar a esse montante. Agora lembra comigo que a gente está falando aqui de um ano de pandemia. O ano de 2020 foi marcado por uma pandemia, 2021 a gente já começou com essa mesma tensão, mas aqui há uma restrição de mobilidade, de deslocamento, e mesmo assim a atividade criminosa não parou. Ah, pode ser então que numa prova de PRF a banca fale da atuação da PRF nas rodovias federais. Isso porque nós temos um aumento da apreensão de drogas, aumento da apreensão, logicamente. E seria muito oportuna essa fala numa prova principalmente de PRF, já que aqui a gente está diante de uma corporação de ampla eficiência ao longo de 2020 e nos anos anteriores para enfrentar o crime organizado. Aqui, gente, essa expressão ela é necessária, né? Você precisa levar para a sua redação que o tráfico de drogas, ele tem hoje toda uma estrutura de um crime que se sofistica, o crime organizado. Lembra que eu falei no bloco anterior sobre a descapitalização? E esse é o grande elemento, né, da própria PF-PRF. Pega aqui PF-PRF, a gente tem uma busca por ações integradas, estratégicas, ações estratégicas que integram forças, isso é cada vez mais necessário, mas também um setor de inteligência. Setor de inteligência, trabalhando, por exemplo, no enfrentamento à lavagem de dinheiro oriunda da atividade criminosa, né, que tenha como o grande propósito desvirtuar aí a investigação, né? Os caras lavam dinheiro esse de uma atividade ilícita como o tráfico de drogas. Aqui, então, a gente tem uma máxima, né? O tema que é o tema mais esperado. Lembra que eu falei no bloco anterior sobre a fronteira? Pega lá o programa Vigia
né? O desafio de proteção das fronteiras entraria aqui na questão do tráfico de drogas. 2021, esse ano, né, ainda muito tenso para a gente, já começou com apreensões de droga, né? A gente não bateu os recordes de 2020, naturalmente, mas o crime continua agindo. Então essa seria uma premissa interessante para a gente tratar aqui com relação ao tráfico de drogas. Falando de armas, hoje seria mais viável para um tema sobre armas a discussão sobre o porte de armas, mesmo porque a PF, por exemplo, se ocupa, né, do registro de armas, aí se a gente pegar a parte burocrática de todo o processo. E aqui, cara, seria provavelmente ou o tema polêmico, no sentido argumentativo, você tem que escolher um lado, né? Você é favorável a uma flexibilização do porte de armas ou não? Ou então, a banca pode falar assim, ó, apresente os dois lados. Quem é favorável a uma flexibilização é por quê? Quem é contra uma flexibilização é por quê? Já que se a gente for pegar aí o Brasil como um todo, há uma ampliação desse debate desde a gestão Bolsonaro, quando Bolsonaro assume em 2019. Há então uma ampliação do debate sobre a flexibilização. Boa. Deu para entender aqui que essas duas discussões, se a gente fosse observar o nuance midiático, né, a mídia, esses dois temas aqui, eles aparecem muito mais frequentemente do que o tráfico humano e o tráfico de animais. E aqui eu venho com essa atenção. Você está num curso de temas de redação, onde o seu objetivo é avançar pelo conteúdo, onde você precisa de repertório. E a gente não pode deixar escapar nada aqui. Então, o que a gente vai ver agora? Essa outra possibilidade, que seria a possibilidade de um tema mais pontual, um tema mais específico. Como assim específico, Rodolfo? É algo do direito? É estudo de caso? Não, calma. Só é uma discussão menos abordada pelos noticiários. Você talvez tenha ouvido falar de tráfico de pessoas lá no mês de julho, porque dia 30 de julho é o dia de enfrentamento ao tráfico de pessoas no mundo. Uma data simbólica. Então ali a gente vê uma reportagem ou outra. Por causa de algum caso ou outro, né, que a mídia cobriu, né, teve uma reportagem recente do Fantástico abordando essa questão. A mesma coisa, tráfico de animais. A gente viu o caso da Naja lá no DF, que impulsionou, né, o assunto pelos canais, enfim, mas depois isso some. Pra gente isso é importante, mesmo porque, se a gente for pegar a própria PF, PRF, de novo citando aqui, ó, PF e PRF, a gente tem uma atuação direta no enfrentamento de todas essas problemáticas. Atuação direta. Vamos entender um pouquinho aqui, ó. Peguei lá o tráfico de pessoas. Cara, eu tô falando de duas vias importantes. Mulheres, elas são exploradas sexualmente. Exploração sexual. Homens, trabalho análogo à escravidão. Trabalho análogo à escravidão. Lembrando que isso é diferente do contrabando de imigrantes, né? Porque no contrabando, o cara lá, o contrabandista, ele leva essa pessoa por um valor para um outro país de modo ilegal. No tráfico, eu tenho uma exploração do indivíduo, né? Tanto é que o contrabando ele vai acontecer de um país para o outro, ele é transnacional. O tráfico de pessoas eu posso pegar ali internamente, né? O cara que venha de uma região e vá para outra e lá ele vai ser explorado. Geralmente, a própria repercussão desse tema se dá numa dimensão internacional, tá? Mas um problema marcante, ó, que movimenta hoje, gente, segundo a ONU, por ano, 32 bilhões de dólares. 32 bilhões de dólares por ano. É um mercado gigantesco. Até aqui, se você for aí nas compilações, em algumas delas, tráfico de drogas em primeiro, armas segundo, sempre assim. O tráfico humano, em algumas, aparece em terceiro lugar ou em quarto.
E quando ele aparece em quarto, é o tráfico de animais em terceiro. Então tem essa alternância entre tráfico de animais e tráfico humano na terceira e quarta posição, tá? Só para vocês entenderem que é aqui uma das ações mais preocupantes do globo. Depois nós vamos destrinchar aqui num bloco específico essa questão, mas só para você entender, ó, dados da PF de dezembro. Vou colocar aqui nesse cantinho, ó, PF. A cada 3 dias, um traficante de pessoas foi preso. Um traficante de pessoas foi preso no Brasil. Foi preso. A cada 2 dias e meio, uma vítima foi libertada. Então é um problema grave, né? Tem lá a campanha Coração Azul, provavelmente você já viu aí também nas redes sociais. Existem algumas articulações. O Brasil, que ratificou em 2004 o Protocolo de Palermo, né, que tem como grande propósito aniquilar esse problema, extirpar esse problema da humanidade. O Brasil, que desde 2016 tem legislação específica, né, tá lá no nosso Código Penal brasileiro o enfrentamento a esse problema, mas que ainda tem uma pequena visibilidade para essa discussão. Tudo bem? Depois nós vamos aqui em um bloco específico tratar do tráfico de pessoas. Por fim, para a gente cercear aqui esse nosso exemplo de 4 troncos, nós teríamos o tráfico de animais. Mais um problema muito grande, né, gigantesco, porque nós temos no Brasil uma rota estratégica. Brasil, uma rota estratégica. Primeiro, geograficamente, para o escoamento desses animais. Segundo, gente, porque nós temos aqui uma ampla biodiversidade. Isso facilita. Se a gente pegar organizações não governamentais, a RENCTAS é sempre uma destaque aqui nessa pauta, são 38 milhões de espécies tiradas do Brasil todos os anos. Sendo que de cada 10, 9 morrem durante o trânsito, por conta das condições precárias. Tá? A gente tem, segundo a ONU, um mercado que movimenta entre 10 bi e 20 bilhões de dólares no mundo. Então a gente estaria aqui diante de mais uma das atividades ilícitas de ampla preocupação. Rodolfo, por que que esse é um super tema? Cara, 2020, em março, dia 11, a OMS decretou uma pandemia por conta da Covid-19, que se arrasta agora pelo ano de 2021 e que provavelmente deixará aí consequências ao longo de anos seguintes ainda. Mas o tráfico de animais aparece associado à possibilidade de novas patologias dessa magnitude, que podem, obviamente, alcançar um caráter pandêmico ou não, né? Ou algo menor. Mas por que isso? Porque os animais são retirados do seu habitat. Né? Retirados do habitat, esse potencial de contaminação de um micróbio de um para o outro e a transmissão humana acontece. É o caso aí do que a gente entende cientificamente hoje como sendo o ponto de surgimento lá no mercado de Wuhan, né? O mercado de animais vivos, onde o pangolim, por meio de um morcego transmissor, teria levado a contaminação ao ser humano. Então, a gente está aqui diante de um desafio sem tamanho. Rodolfo, mas eu ouvi falar lá de uma teoria de que, na verdade, foi criada em laboratório. Esquece isso para sua prova, tá? A gente não tem essa validação científica hoje, né? Se um dia tiver, eu faço questão de vir aqui e falar disso para você, mas hoje isso ainda não existe. Hoje a nossa análise parte desse pressuposto de uma origem natural. Pessoal, olha bem aqui então para essas 4 segmentações. Vou pintar aqui de amarelo aquelas que seriam temas majoritários, né? Aquilo que estaria num alcance maior. Vou pintar aqui de azul o que seria secundário e surpreendente para grande parte dos candidatos. Tráfico de pessoas, tráfico humano e o tráfico de animais. Aqui eu preciso te preparar para o pior, né? Lembrando que talvez a gente sofre bastante agora, né? Você olha e fala, meu Deus, Rodolfo, mas eu nem gosto desses assuntos, mas lembra que você vai ser um PF, um PRF, você vai trabalhar diretamente com isso. E segundo, pode ser que no dia da prova caia exatamente o tema que você mais gosta. Eu quero escrever sobre o tráfico de drogas, porque eu não vejo a hora de agir contra os traficantes. Cara, ótimo, talvez seja esse tema. Então, não vamos também só
levar para tragédia, né? A produção de texto à prova discursiva. Belezinha? Tá aqui então esse esboço. Segue comigo aqui agora, só para a gente fechar esse nosso bloco explicativo aqui, porque a gente teria, gente, olhando para as carreiras policiais, e eu vou falar principalmente agora de Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, a gente tem aqui uma série de ações diretamente relacionadas à atuação. Eu pontuei algumas delas falando do tráfico. Mas vamos além aqui, ó. E eu vou exemplificar para vocês. Cara, PRF. PRF, você tem que estar atento à questão do trânsito. Lógico, né? É uma atuação direta da Polícia Rodoviária Federal, lógico, que com seu peso para rodovias federais. Mas, ó, só para estabelecer alguns dados aqui, ó. Ministério da Saúde, 2019. Cerca de 30 mil pessoas morreram no trânsito brasileiro. 30 mil mortes no trânsito. O que é de se comemorar no sentido de redução, mas são muitas pessoas morrendo ainda tragicamente. Pega a Organização Mundial da Saúde. 1,35 milhão de mortes no trânsito. Mortes no trânsito. Aqui a gente teria o acidente de trânsito como a principal causa de morte entre os jovens. Acidente de trânsito é a principal causa de morte no mundo. Principal, segundo a OMS, causa de morte entre crianças e jovens. Entre crianças e jovens. Tragédia anunciada, sabe por quê? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 90% dessas mortes poderiam ser evitadas porque elas acontecem por imprudência, descumprimento de regras, normas e por aí vai. Super tema, né? Um tema que fale sobre a legislação de trânsito. O cara que faz PRF, ele vai responder lá muitas questões sobre legislação de trânsito. Então tem que conhecer aqui um debate sobre educação de trânsito, né? Então colocando aqui, ó, uma discussão que fale sobre educação de trânsito, para tentar minimizar esses dados. Algo que verse sobre a legislação, não no caráter técnico, né? Porque a discursiva não quer isso, mas num caráter realmente abrangente aqui, né? No sentido mais atualidade do que lei. Só para a gente entender aqui, ó, dados da ONU mostram que o Brasil gasta 220 bilhões por ano com a decorrência de acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito. Gente, isso daqui é assustador, né? Porque a gente está falando de cerca de 3% do nosso produto interno bruto, de um valor que podia ser repassado para outras áreas. Um número assim, assustador. E a gente já teve mais mortes de trânsito, tá? Já chegamos a ter números piores aqui, se a observação for essa. Rodolfo, o que mais eu teria aqui de uma Polícia Rodoviária Federal emblemático para uma prova de redação? A ação da PRF é estratégica, pensando no Brasil de uma grande malha rodoviária, uma grande dependência rodoviária, para interromper o fluxo da atividade criminosa. A PRF lançou um plano estratégico em 2020, que vai até 2028, muito completo, muito rico. Até indico que você faça lá uma leitura, passe por alguns dados que lá estão. E a redução da criminalidade enquanto uma corporação policial é essencial, imprescindível, né? Indubitável que a gente tenha ferramentas para isso. Mas aqui eu estou falando de fato de interromper um fluxo criminoso. Por quê? Porque o crime organizado, ele ocupa cada vez mais as rodovias. E aí eu preciso de equipamento, eu preciso de capital humano para enfrentar isso. Então, só para você entender aqui, ó, a gente está falando de uma interrupção da logística do crime organizado. Crime organizado. Cara, isso daqui vai da necessidade de você ter capital humano, óbvio, são 10.500 policiais rodoviários federais, né, antes desse próximo concurso. O Brasil, da dimensão que tem hoje, a gente sabe do desafio. Por outro lado,
a gente tem que pensar aqui ainda em recursos. Recursos e infraestrutura. Hoje fala-se muito de tecnologia. E essa parte não pode, não deve. E não será, se tudo der certo, sucateada nesse sentido. Por exemplo, com um raio-x lá, com softwares, enfim, com uma possibilidade de enfrentar atividade criminosa à altura. Aqui estaria, então, mais uma aresta da PRF de amplo destaque que pode vir isoladamente como uma prova de uma temática de redação. Vamos para a PF entender um pouquinho da PF? Cara, a Polícia Federal não muda muito, né? Mas aqui eu vou chamar a atenção por um tema que esteve em alta em 2020, né? Clássico aqui, e a Polícia Federal se popularizou até nos últimos anos no Brasil graças às ações de enfrentamento à corrupção. Cara, a corrupção aqui, a gente está falando, lógico, da necessidade de uma autonomia de investigação, isso é crucial, né, para uma Polícia Federal, chegou a ser debate em 2020. E isso mostra, vou dar um exemplo aqui, ó, foram 515, dado da própria PF, Polícia Federal, 515 operações de combate à corrupção em 2020. De combate à corrupção. Gente, assustador o número, né? Mais de uma por dia. Isso no ano de 2020. Se a gente pegar só a pandemia, e é isso que eu queria chamar a atenção aqui, ó, só no contexto da pandemia são 61 operações para investigar, e junto com Polícia Civil e por aí vai, né? Mas só no contexto da pandemia, investigar superfaturamento na compra de equipamentos, respiradores, desvios de recursos emergenciais. Então, no pior estágio da realidade brasileira, a gente viu parlamentares e executivos e empresários se aproveitando, né? Assustador isso, trágico, né, cara? Isso não conforta, né, ser humano nenhum. Então eu chamaria atenção dentro da área da PF para essa temática da corrupção. Lembrando que a gente pode ter ainda a banca se desdobrando aqui para uma discussão sobre uma pequena corrupção, né? Pequena corrupção, porque eu estou falando da corrupção na política, mas pega aí, cara, auxílio emergencial, fraude. E tudo de pequenininho que a gente acompanha por aí. Vamos fazer aqui o que é o sonho do examinador Sebrasp? Certamente ele passou por isso. Ó. A gente está falando da PF, da PRF. Aqui eu falei de interromper a logística do crime. Aqui eu falei de corrupção. Rodolfo, teria como a banca, de alguma forma, cobrar a atuação de uma polícia rodoviária federal e de uma polícia federal no contexto de pandemia? Certamente, gente, porque sempre essas corporações foram importantes. Mas nesse momento, a atuação é ainda mais imprescindível, né, para combater o crime organizado, que usou cada vez mais as rodovias. A gente sabe, lógico, né, se pegar aí a cocaína, a problemática dos portos também. O Porto de Santos teve uma apreensão recorde em 2020, finalzinho de 2020. O Brasil, que já é um dos países com maior apreensão de cocaína brasileira, que na Europa chega a valer R$188 mil. Então é um mercado também pujante economicamente. Mas enfim, a atuação da PRF nas rodovias, né? E a atuação da PF no enfrentamento à corrupção. Então pode sim aparecer, né, algo aqui que destaque, né, que de alguma forma aborde a atuação dessas corporações na pandemia, no contexto de pandemia. Então vou até colocar aqui no cantinho para vocês, ó, que pode sim aparecer algo, e aí, tanto com PF quanto PRF, de uma atuação no contexto da pandemia. Pessoal, para a gente fechar de verdade agora esse bloco, o que tem aparecido muito nas provas Sebrasp? E de novo eu falo aqui de PF, falo de PRF, mas eu levaria isso para qualquer outro concurso da área policial. A atuação dessas corporações, então essa palavrinha assim, ó, papel da PF no enfrentamento à pornografia infantil, né? Isso aqui seria o tema metalinguístico, eu gosto de chamar assim, ó, tema metalinguístico. Boa, Rodolfo. Que é aquilo que vai versar sobre a sua área de atuação. Quando você for um PF, um PRF, você vai sentir isso. Mas aqui eu queria que você tivesse atento a questões básicas como
Uma polícia cidadã. O que é uma polícia cidadã hoje? É uma polícia que se associa a preceitos da Constituição Federal de 88. Uma polícia que garante a cidadania, o exercício da cidadania. Uma polícia que trabalha com preceitos de liberdade de expressão. Uma polícia que respeita e garante os direitos humanos. Isso apareceu na última prova da PF. E eu ainda tenho um aluno resistente a esse debate sobre direitos humanos. Tem projeto de lei aí em discussão para formalizar o ensino, né, de alguma forma, o debate sobre direitos humanos dentro dos cursos da formação de agentes de segurança. Então aqui a gente teria também mais uma sacada muito boa para uma prova nesse instante. Lembra que o último tema da PF falava sobre o aprimoramento da democracia, mas um dos tópicos tratava sobre a questão dos direitos humanos. E se a gente for no cerne da atuação, tanto de uma PF quanto de uma PRF, você vai notar essa ação direta, né, de luta, de sustentação à dignidade da pessoa humana, né, a dignidade do ser humano aqui, como isso é de elevada valia. Agora, seguindo e para a gente fechar aqui, quando nós pensamos ainda nessa atuação, a gente tem que pensar diretamente nos temas que permeiam essas realidades, mas que não necessariamente estão também no noticiário a todo instante. Vou usar aqui a PF para falar, por exemplo, dos crimes cibernéticos. Crimes cibernéticos. Cara, pornografia infantil. A gente tem exemplos de operações em parceria, e lógico, com as polícias civis, pornografia infantil. Operação Luz na Infância. Luz na Infância, 7 fases, começa em 2017, tem fase até 2020. Se você somar, dá mais de 700 pessoas presas para enfrentar esse grande problema do ambiente virtual. Lembra que a PF investiga, dentre as suas outras atribuições, a misoginia. Crimes de ódio contra mulheres na internet. É de atribuição da PF. Ah, Rodolfo, a banca pode cobrar algo sobre o terrorismo, que já apareceu muito? Cara, não é de histórico brasileiro, né? Ataques terroristas, mas a gente acompanha um certo ódio generalizado, ataque de lobo solitário, pessoas que têm contato com ideias terroristas. E eu chamaria atenção aqui para um tema que fale sobre a Deep Web ou Dark Web. Essas camadas profundas da internet onde circulam os piores conteúdos do mundo, né? Aquilo que de pior a gente pode acompanhar por aí. Inclusive tráfico de drogas, armas, experiências com seres humanos, enfim, os conteúdos mais podres, pornografia infantil. E a Deep Web hoje é um espaço de atuação dos criminosos. Pega lá os fóruns, né, de discussão, como isso hoje representa um grande risco, né, para a ideia que esses indivíduos tenham de um provável ataque terrorista. Então, só para vocês entenderem aqui, ó, a gente tem outras áreas sim para investigar, né? Existem outras sacadas sim. Em algum instante, isso vai se inclinar mais para uma PF. Em outros instantes, mais para uma PRF. Mas, no geral, gente, quando você assimila e interioriza essas informações, cara, é a segurança e a blindagem para escrever um bom texto. É exatamente esse o nosso propósito. Paulatinamente, no trabalho de formiguinha, com essa sistematização rápida que a gente fez aqui, nesse bloco, pouco mais de 20 minutos, estabelecer uma identificação de causas, consequências, exemplificando, concretizando essas análises. Porque o que te dá força na hora de escrever é você trazer um raciocínio, aprofundar o seu raciocínio, detalhar o seu raciocínio. Eu te mostrei isso em bloco anterior aqui no nosso projeto. E além disso, você fazer isso com um encadeamento de ideias. Então eu estou falando de uma descapitalização do crime, eu chego com um dado mais recente. A Polícia Federal bloqueou, apreendeu bens que somam 1,1 bilhão em 2020, contra 653 milhões em 2019. Esse é o jogo que a banca espera, que o examinador espera de você. É difícil? Não vou falar que é fácil. Mas quando você entende essa sacada, quando você pensa o que o examinador quer ler na sua prova, eu fiz isso no bloco anterior,
Lembra da omissão do Estado? Um cenário que dá margem para a exclusão social, que permite o surgimento do crime organizado e a atuação do crime organizado. Isso não sou eu que estou falando, isso está nos padrões de resposta CESP. Quando você entende isso, tudo fica muito mais fácil. Bora firme então? Conte comigo, a gente segue o nosso projeto com detalhamento aqui das informações, com detalhamento dos temas, e a gente vai junto até a data da prova, e eu quero lá na frente olhar com muito orgulho para vocês que enfrentaram esse medo de redação, venceram e se tornaram PF, PRF, policiais civis, policiais militares. Contem comigo, bora para o próximo bloco então, valeu!